Voltamos. Tá por aí, Vitor? Não tem pedidos. Tá. Ô, Bergamino, tá aí? E aí? Ô, voltamos. Eu nunca mais eu não vou Ganhamos. apertar nada. Prometo não apertar nada mais. Ficasse curioso. Ah, agora perdi os comentários lá, mas tá tudo bem. A tentação dos comentários. Pois é Só o verdade. Victor errado tá aqui. KKK. Cheguei já. Não, ele chegou. Vamos continuar ali, que a gente tava falando da. Pessoal, a, a live já ficou salva lá. Aí essa aqui eu vou deixar salva também, mas depois eu posto ela. Vai ficar como parte 2, né? Porque tem mais ainda, mais 5 perguntinhas, 4 perguntinhas aqui. E tem o bônus ainda, que é importante deixar registrado. Ô, Vitor, a gente estava falando da sombra coletiva ali, né? Uhum. Aí eu apontei ali quando tu falasse ali. Tu te recorda o finalzinho? Eu tinha comentado sobre como que a individuação serve ao coletivo, certo? Isso. E aí depois eu acho que já começou a bugar já, eu lembro. Então tá, passamos, então vamos adiante. É que a gente estava Vamos. falando da questão, daí tu resumiu, né? Da espiritual. A gente entrou na questão já, nós já tínhamos entrado. A questão espiritual. Ah, E aí, sim! e aí tu falou da Sim, da falta de logoterapia, o isso. sentido. Isso. Sim. Ah, não tô lembrando agora, né? Eu fiquei intrigado aqui com o que aconteceu. Eu esqueci temporariamente, Quer mas. uma pergunta? Oi? Posso retomar então a pergunta? Pode, retome, retome. Então, Jung sugere que grande parte do sofrimento moderno é, no fundo, uma crise espiritual. Como Crise sustentar espiritual. essa afirmação hoje, sem cair no reducionismo, né, religioso ou no psicologismo raso? Ah, sim, claro. Eu acho que o Jung é interessante por causa do seguinte: ele fornece uma resposta boa para essa questão sem você precisar é, cair em nenhuma dessas duas questões, né? Porque, por um lado, o, o, o religioso ele diria que falta algo substancial ali, que o ser humano foi feito para Deus e tudo mais. Então, né, você pode até pegar Santa Agostinho que diz, né, não descansar enquanto não repousar em ti. Você tem essa questão que eu diria que está correto, tá certo, mas assim, minha preocupação enquanto psicoterapeuta não é catequese, entendeu? Eu não estou tentando converter ninguém. Se Deus quiser, o que eu estou fazendo é tentando fazer com que a pessoa se abra para uma vida transcendental. Certo? E eu acho que o Jung ele fornece ferramentas para isso que nenhum outro teórico consegue fornecer. Por meio do Jung, você consegue um caminho mais ou menos racional, mais ou menos mesmo, né? Porque, assim, essa questão da abertura ao irracional é uma coisa muito importante na psicologia junguiana. Mas ele faz isso de uma forma plausível, certo? Então, e você não cai no psicologismo, porque o psicologismo, né, seria uma coisa do tipo, isso aí sei lá, você é uma não aceitação da condição humana, aí você cai no niilismo zoadaço, sabe? Então, é, também não é uma boa resposta. Mas assim, essa crise espiritual, o Jung ele percebeu que os pacientes dele que não tinham religiões, ou que tinham religiões assim, que tinham práticas muito desleixadas, acabavam em crise, entendeu? Assim, foi uma percepção empírica. Foi uma percepção empírica. Eles viram, poxa, os católicos não vêm tanto para confissão, para psicoterapia. Por que será que isso acontece, né? Então ele entendeu isso. Então, é, e você vê, existe uma correlação entre a perda de influência da igreja com o aumento de transtornos psicológicos, psiquiátricos, depressão, ansiedade, samba, entendeu? E se você for pegar, assim, em uma explicação mais junguiana, o Jung ele vai falar sobre a imagem dos pais, certo? A imagem dos pais tem uma imagem aqui típica do pai, da mãe, etc., que são importantes, né? Que a criança, obviamente, ela projeta no pai e na mãe de fato, mas depois que se torna adulto, perde o pai e a mãe, etc., ele tem que projetar isso em algum lugar, sempre tem que projetar isso em algum lugar. E você pode projetar isso de forma patológica em coisas que não deveriam ser projetadas isso. Por exemplo, o Estado. Isso é uma coisa que a gente vê hoje muito claramente em certos aspectos políticos, né?
aspectos políticos, a gente vê muita projeção de pai e mãe no Estado. É, você pode projetar isso no seu terapeuta, tá? Isso seria, assim, talvez o fenômeno de transferência mais clássico que o Jung descreve, mais tradicional, a transferência da imagem do pai e da mãe no terapeuta. E você tem também, como eu tenho falado bastante sobre narcisismo, né, você também teria isso num narcisista, alguém que não projeta isso em lugar nenhum e fica sem isso, sabe? Seria um exemplo de uma patologia, de um sintoma que indicaria, né? Como a gente tinha falado que o sintoma é uma indicação de algo maior. Mas o que isso tem a ver com religião? Isso tem a ver com religião por quê? Porque a Igreja Católica é o lugar mais seguro para você projetar essa imagem. Isso Jung diz, de novo, eu não estou inventando nada na minha cabeça, eu não estou dizendo essas coisas porque eu sou católica, porque ele está dizendo, ele está falando de Jung, eu estou dizendo que Jung disse, tá certo? E Jung diz, quando o sujeito ele projeta o pai na igreja, em Deus Pai e a mãe na Igreja Católica, ele está saudável. Porque existe profundidade, existe complexidade, existe ali as pontes necessárias, existe a riqueza simbólica necessária para que o sujeito retire dali aquilo que ele precisa retirar dessas imagens, entendeu? Então, nesse sentido, essa crise religiosa, essa crise espiritual, está muito relacionada a isso também, cara. Está relacionada a onde você vai projetar essas imagens. Muito bom. Aí vem uma outra questão, Vitor. Em tempos de promessas rápidas de bem-estar, Jung ele insiste na travessia, né? No conflito e na integração. Aí voltamos na sombra aqui, ó. O que essa postura nos ensina sobre maturidade psíquica e responsabilidade pessoal? Só para fazer um comentário breve antes de passar para ti, vê se de repente eu realocando meu horizonte de consciência nessa perspectiva da sombra, seria uma frase que eu vi agora recentemente, eu acho que até de um santo, não sei se é o José Maria Escrivá ou até mesmo o João da Cruz, não me lembro agora, que diz assim: quando não te assombres, não te assombres, né? Quando falarem de ti que tu, porque eu sou pior do que tu pensa, como se fosse essa colocação, entende? A gente não se Sim. levar em alta conta, sabendo que, no fundo, como tu falou, internamente a gente teria coisas que a gente se envergonhasse, né? Por isso a Sim. sinceridade, né? As coisas que a gente... Eu talvez fiz um comentário que não tenha, talvez, alguma coerência, uma vez uma live aqui com um convidado, que eu falei assim, será que a gente teria vergonha se, durante o nosso dia a dia, quando a gente está nesse eu social, alguma coisa assim, sabe? Tivesse projetado ao lado da nossa cabeça uma tela de computador, de LED, sei lá, Ah, transmitindo simultaneamente tudo que está se passando que escapa ao nosso controle consciente, vamos botar assim, né? Texto, imagem, qualquer coisa, tá? o fim da humanidade. Faz sentido isso aí, Não Vitor. tenho dúvida nenhuma, viu? O fim da humanidade. Esse comentário me pegou agora, esse comentário que você falou da. Não te assombres, né? Porque eu tô pior do que você imagina e tal. Vou pensar um pouco sobre isso, porque existe um. Isso aqui, aí, agora sim, tá? É o disclaimer, tá? Isso aqui agora eu tô falando, é uma perspectiva minha, tá? Se Jung disse isso, não é coincidência, porque não foi nele que eu li. Mas eu tenho a impressão de que existe um paradoxo cristão, que é o seguinte: ao mesmo tempo que eu sou um bosta, né? No sentido de que eu sou miserável, sou pecador, minha natureza é pecadora, eu estou sempre fazendo de tudo possível para me afastar de Deus, certo? E as minhas vontades, elas são para me afastar de Deus, minhas vontades são corrompidas, minha razão é corrompida, tá tudo zoado por causa do pecado original. Ao mesmo tempo que o cristão ele se depara com essa realidade, ele se depara com a realidade de que eu sou criatura de Deus. Deus me criou desse jeito. Portanto, como eu posso ser algo diferente do que algo que não seja bom? Certo? E eu acho esse paradoxo interessante e, de alguma forma ela vem de encontro com o que o Jung ele sempre traz na teorização dele, que são essas questões de opostos, né? Então, assim, por um lado, você precisa perceber que você tem todo esse lixo dentro de você,
Mas isso não deve te desanimar por você entender que você ainda foi criado para a vida eterna, você ainda foi criado para a felicidade. Você consegue entender assim esse paradoxo? Eu acho isso muito curioso, porque você precisa, enquanto cristão, encontrar um balanceamento disso, certo? Porque, por um lado, se você, eu sou criatura de Deus, então, portanto, eu sou bom, portanto, eu sou perfeito, não sei o que, não sei o que lá, você cai numa arrogância extrema. Mas, por outro lado, se você cai nessa perspectiva de que eu sou um merda, e eu sou miserável, você vai se tornar uma pessoa extremamente infeliz. E uma pessoa que é absolutamente inútil também. Tem um vídeo do professor Olavo que ele diz assim: olha, nunca fale mal de si mesmo. Deu justamente por causa disso, que Deus te criou, não lembro exatamente como ele falou, mas é muito bonito o que ele falou. Quem quiser procurar depois, é muito bonito o que ele disse. Eu não sei nem se isso tem a ver com a tua pergunta, tá? Mas é que o que você comentou, assim, me trouxe a questão isso daqui, porque isso tem alguma coisa a ver com sombra, porque esse lado que é nosso negativo, certo? É a nossa sombra. Essas nossas vontades que são desordenadas tem a ver com a nossa sombra, entendeu? Se o que eu respondi não tem nada a ver com a sua pergunta, faz ela de novo, por favor. É que. Não, tem sim. Ó, Fabrício, a sombra voltou. A, a pergunta, né? Lá no final, voltou aqui, o Vitor está falando sobre isso, né? O Jung, ele fala sobre, na verdade, em tempos de promessa rápida, de bem-estar, Jung Sim. insiste na travessia, né? Neste conflito e na Sim. integração da sombra. É a expressão que ele usa, né? O que essa postura nos ensina sobre maturidade psíquica? E aí onde a gente estava conversando, né? Uhum. A responsabilidade pessoal, né? Diante disso. É, as promessas rápidas hoje em dia, especialmente no que diz respeito à psicoterapia e outras coisas também, né? Hoje em dia tudo é imediatista, todo mundo quer felicidade instantânea, né? E é isso que, ilusoriamente, as redes sociais nos oferecem. O que o Jung está interessado mesmo é que as pessoas atinjam o máximo potencial delas. E ele faz isso porque ele é bonzinho, porque ele é legal? Não necessariamente. Você pode fazer isso por motivos egoístas também, entendeu? Tipo assim, você não quer que as melhores pessoas estejam fazendo as coisas das quais elas são melhores? Isso não é bom para todo mundo? Por que você quer querer alguma coisa diferente disso? Sabe? Então, a insistência nessa travessia, eu não sei quais são as motivações dele, necessariamente, tá? O que ele esperava atingir com isso, né? Vamos supor, inocentemente, talvez, que ele, enquanto médico, simplesmente queria o bem das pessoas. Queria fazer o bem para elas, queria cuidar bem dos pacientes dele. Ele entendia que a psicoterapia, o amadurecimento, a maturidade psíquica vai para muito além de você não sentir alguns desconfortos. Na verdade mesmo, nesse ponto, ele tem uma congruência muito grande com o Jordan Peterson, tá? E, inclusive, deixa eu fazer um breve comentário aqui, porque as pessoas, quem acompanha o Jordan Peterson sabe que o cara ele é assim, extremamente influenciado por Jung. Jung certamente é o clínico favorito do Peterson, certo? Só que as pessoas elas não entendem o quão parecido o Jordan é com o Jung. É extremamente parecido. Extremamente. Quando você lê esse livro, A Prática da Psicoterapia, você percebe que, cara, todas as ideias que o Jordan traz, inclusive do ponto de vista político, ele se baseia nisso aqui, cara. Essa importância da individualidade e tudo mais, né? Então eu vou me permitir trazer aqui um comentário do Jordan que é o seguinte. Essas promessas rápidas são promessas de alívio de sofrimento. Sendo que sofrimento é inevitável. Felicidade não necessariamente você vai sequer ter em nenhum momento da tua vida, mas sofrimento você vai ter. Certo? Isso aí é batata. Ninguém é feliz o tempo todo. Então, buscar essa ausência de sofrimento enquanto objetivo da sua vida é uma busca tola que vai te levar, ironicamente, à infelicidade. Tá certo? Então, essa não oferta dessa solução rápida é a oferta de uma solução que seja de fato eficaz. Que, com o amadurecimento da sua personalidade, da sua psique, você começa a entender que o sofrimento faz parte da experiência humana. Não só faz parte, como é a maior parte dela. Entende? Então, ser maduro, psiquicamente falando, é você passar por este longo processo de autoconhecimento ao ponto de entender, inclusive, aquilo sobre si mesmo que você não queria que existisse. Entendeu? E você aprender a olhar para isso, sabe?
É impressionante, cara. Tem alguma sensação, assim, obviamente, né? Eu ainda sou muito novo para ter conseguido passar por um processo de individuação, novo e incompetente também nesse sentido, certo? Assim, longe de mim de ser um cara que estou extremamente avançado no meu processo de individuação aos meus 30 anos, né? Pelo amor de Deus, se alguém disse uma coisa dessa, é certeza que o cara tem um parafuso a menos, tá? Mas é impressionante como, assim, conforme você vai estudando Jung, e acho que isso todo psicoterapeuta deveria fazer, é você começar a aplicar as coisas que você está estudando sobre psicoterapia em si mesmo, tá? Então, conforme você vai estudando Jung, eu comecei a perceber que eu consigo olhar para certos sentimentos, para certas emoções e quase que personalizar elas, assim, entendeu? Quase, tá? Não é literalmente isso, mas eu consigo olhar para elas, sabe? Tipo assim, eu estou sentindo essa angústia agora. E eu quase que eu visualizo essa angústia, assim, e pego na minha mão, entendeu? Quando você consegue visualizar esse sofrimento, você não deixa de sentir ele, mas você se sente mais capaz de não agir segundo o que aquilo quer, a forma como aquilo quer que você age, entendeu? Então você consegue de alguma forma sofrer, mas não reagir a esse sofrimento, entende? E isso não tem atalhos para isso. Não tem atalhos para isso. Hoje em dia, as pessoas elas querem fazer psicoterapia de 2 meses, de 8 sessões, com data de início, data de fim, tudo muito programado. Chamam isso de respeito ao tempo e ao dinheiro do paciente. Tá? Essa é a promessa que eles fazem. Eles sempre colocam essa, como posso dizer, essa embalagem de uma preocupação com o paciente, como na verdade eles estão tentando vender uma solução rápida para. Né, isso eu acredito que seja dessa forma, tá? Para que as seguradoras de saúde elas não precisem gastar tanto com psicoterapia. Tá? Mas isso não resolve o problema, é uma dipirona, como eu disse, e a única forma de você resolver isso é você amadurecendo a personalidade do sujeito. E não tem outro caminho, não existe caminho rápido para isso. Você não vai ter pessoas com 2 meses de psicoterapia que vão ter a personalidade robusta e desenvolvida e capazes de olhar para o sofrimento delas e não agir segundo eles, entendeu? É muito mais fácil você vender felicidade. Ô, Vitor, até já que a gente tem bastante coisa em comum, né? Nos conhecemos lá na formação, lá no início, lá quando conversava com o Arthur, ele falou, não, tem que conhecer o Vitor Nakamura, ele falava. Daí Ah, assim, ele mencionava, né? E o Rafael também. Aí eu tô pensando, né, cara, quando eu entrei na formação, eu coloquei como 2 objetivos para minha vida dentro da formação, vou botar assim, né? O que que se propõe para esse tempo? Abrir a possibilidade de trabalhar em uma outra área, né? Mas equalizar a alma, fazer os ajustes. E ao uhum. longo desse percurso, né, eu descobri uma série de coisas que eu rejeitava na minha vida, né? Por toda essa formação intrafamiliar, ambiental, cultural, a escolha mesmo, né? Porque a gente sabe, eu estava comentando com alguém esses dias, não sei o que o Jung falaria sobre isso, se pudesse trazer, né? Onde eu queria colocar a tal da racionalização, né? Quando a gente consegue, como diz a música, né? Mentir para si mesmo é a pior mentira, né? Quando a gente está ciente da mentira que contamos para nós mesmos, né? E como é que o Jung aborda essa questão? O Jung aborda essa questão de uma forma extremamente incômoda, mas eu acho que não tem saída. Ele vai dizer, abrace o irracional. E é por isso que símbolos e mitos são tão importantes para o Jung. Porque eles abarcam um universo de significados, de simbolismo, que a nossa racionalidade simplesmente não consegue captar, cara. Não consegue. Ó, eu vou te dizer o problema fundamental da psicoterapia. Na minha percepção. Isso sou eu, não é o Jung. Isso sou eu falando. O problema fundamental da psicoterapia é, mesmo sabendo o que nós temos que fazer, ainda somos incapazes de fazer. E aí a gente entra em desespero. Que a gente começa a pensar, por que diabos eu não faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, cara? Puta merda! Por exemplo, o sujeito quer emagrecer. Você sabe o que você tem que fazer para emagrecer? Todo mundo sabe, cara. É só você parar de comer. Entendeu? Coma direito. Vai andar, fazer uma caminhada meia hora por dia. Por que você não faz isso? Aí tem que ficar tomando manjaro, tá entendendo? Exceto quando as pessoas têm algum problema metabólico. Por favor, vamos ter bom senso, né? Obviamente eu não estou falando dessas exceções.
Mas, cara, tem tanta coisa na nossa vida que a gente poderia resolver se a gente simplesmente fizesse aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, velho. Entendeu? Aí o sujeito, vamos supor que o sujeito não sabe o que tem que fazer. Aí ele vai pra terapia. E o terapeuta vai dizer pra ele, faça isso. E o cara vai fazer? Não necessariamente. Entendeu? Esse é o problema fundamental, cara. Mas olha, é impressionante como se você, em vez de você simplesmente falar na cara, faça isso, você tem que contar uma história pro sujeito. Sabe, o nosso supervisor, o Arthur, certo? Um abraço pro Arthur, inclusive. Ele faz uso pesado de metáforas. E aqui vamos retomar o método pedagógico de Jesus, que era parábolas, histórias, imagens, certo? Por quê? Porque essas imagens, esses símbolos, essas metáforas, os mitos arquetípicos, tudo isso entra em contato com uma parte da nossa consciência, da nossa inconsciência, que a gente não. Cara, não adianta você fazer equação, lógica, não é isso, entendeu? É por isso que o Jung disse: você não define símbolo. Símbolos não servem para ser definidos, eles servem para ser ampliados. Entendeu? E quando você define, tá na terminologia da palavra, define, você limita o símbolo, entendeu? Você coloca o símbolo numa caixinha. E não é isso, ele está dizendo, amplie isso. E esse significado ele não pode ser explicado de forma definitiva, porque se você fizer isso, você vai matar o símbolo. Você vai fazer com que o sujeito acredite, o paciente acredite que aquele símbolo, o significado daquele símbolo encerra nisso. E não é verdade. Aquele símbolo é infinitamente mais poderoso. Então é por isso, cara, quantas vezes na minha vida, eu não sei quem está assistindo essa experiência, tá? Mas eu vou falar do meu ponto de vista, eu mesmo. Quantas vezes na minha vida eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu só comecei a fazer porque alguém me explicou aquilo com uma frase que eu não tinha ouvido antes. E que eu pensei, agora eu preciso fazer. Agora eu entendi. Mas não é um entendi do sentido intelectual racional. É um entendi que engloba os seus apetites e a sua vontade, cara. A Edith Stein, Santa Edith Stein, ela tem um termo para isso que eu achei fantástico. Eu li uma página do livro da estrutura da pessoa humana e já nessa página ela já me deu essa terminologia. Essa mulher, eu já amo ela já, entendeu? Ela falou assim, existe dois tipos de compreensão. Compreensão, essa de entender, e compreensão viva, que é um nível de compreensão que engloba todo o seu ser. Entendeu? Sinceramente, de verdade, não existe explicação racional que seja capaz de ter o Transpassar. mesmo efeito que uma metáfora, que um simbolismo. Por quê? Coisas que não estão explícitas estão contidas naquilo. Tá entendendo? Tu vê que interessante que eu acho que é no breviário do exame de consciência. Tem um momento ali que ele sugere para te fazer o exercício. Ele te pede para imaginar em quatro lugares. Se estás diante do teu túmulo, Uhum. aí tu pensa o que tu queres trazer, né, para realmente impregnar a gravidade daquela situação que tu quer colocar para fora, né? Sim, Morresse, cara, e aí? Nessa condição que tu tá. é. Você vê essa imagem, né? A imagem da morte, né? Da sua própria morte, da finitude, diante da finitude, entendeu? É, ela traz um peso, ela invoca todo um contexto que é inexplicável, cara. Aí ele passa por mais três fases. Olha só que interessante. Começa com a morte. E parece que ele termina aparentemente com a morte, mas ele assim, agora te transpõe no céu agora, no céu de alegria. Uhum. E tenta imaginar, né, a alegria que seria estar num céu de alegria, ou numa terra, sei lá, restaurada, renovada. Ele fala de céu, né? E aí ele passa pela terceira fase, que é agora te imagina no inferno, tormento, coisa do tipo, né? E agora te coloca diante do Calvário. É, é diferente, né, cara? Entende? Não, Mas esse exercício, né, de transpor, porque já teve aqui o Bruno Santos, um abraço para ele falando, o Bergamini já teve falando sobre isso aqui também, ele trabalha com metáfora, agora está com um programa lá para os pais lá, muito bom, por sinal, de metáforas terapêuticas. O Bruno falou sobre o imaginário, quando o imaginário se corrompe, a tal da bioiatria, né, acho que tu conhece, lá do Dr. Julian Marias, né? uhum.
Ele fala da doença biográfica, né? O sujeito perde as referências internas para contar a sua história para si mesmo, né? Que é o papel do terapeuta, né? Que a gente aprende lá na formação, né? O terapeuta é o ego auxiliar, né? Sim. Auxilia o paciente a contar a sua história para si mesmo, né? Articular essas tensões, entregar como o Vini fala, né? O álbum de figurinha. Não sei se eu divaguei, mas está falando de símbolo, né? Não, é isso mesmo. Bom, posso ir para a próxima? Manda ver, cara, manda ver. A obra mostra que a psicoterapia também transforma o terapeuta. Como lidar com esse efeito sem confundi-lo com. Já mencionou isso aí no decorrer, né? Sem confundir com projeções, salvacionismo Uhum. ou fusão emocional. Primeiro, assim, de forma bem prática, análise. Tá? Faça sua própria análise. Tenha sua própria terapia em dia. Eu sou culpado, inclusive, de ter demorado muito para fazer a minha própria terapia. E quando eu comecei a fazer, foi fantástico. Faz muita diferença, tá? Isso, assim, de forma bem prática. Para além disso, o terapeuta tem que estar consciente das limitações dele, entendeu? Ele tem que estar consciente de que tudo isso pode acontecer. Que ele não, ele tem que estar ciente que ele pode acabar se colocando numa posição de salvador. Ele tem que estar ciente que ele pode estar projetando alguma coisa no paciente dele, entendeu? Não tem como você se defender da transformação que você vai sofrer diante de cada paciente que você atende. Isso é algo inerente ao processo terapêutico, especialmente no sentido que o Jung diz, certo? Porque afinal de contas você está colocando uma alma em contato com a outra e ao passo que você altera a alma do seu paciente, o seu paciente vai influenciar na sua alma também. Tá? Eu não acho, isso não tem nada de ruim nisso, de verdade. E isso é muito perceptível no sentido de que, por exemplo, um efeito muito evidente disso é que você se torna um melhor terapeuta a cada paciente, né, que você atende. Você tem mais contato com o ser humano. Quem que disse a frase, nada do que é humano me é estranho? Não sei, a Fabrícia fez um comentário aqui, ó. O curador ferido. O terapeuta que conhece as próprias feridas se torna um bom terapeuta. Exato, exatamente isso. That's good. Vitor, por fim, se a prática da psicoterapia, né, que é abordada aqui, tivesse uma advertência central para terapeutas e pacientes de hoje, qual seria e por que ela é tão incômoda quanto necessária? Isso é maravilhoso. A advertência não acho que você tem resposta para tudo, porque você não tem. Tá? Não vá achando que o seu método é o melhor método, que você vai ler um livrinho, você vai encontrar as respostas para todos os pacientes, para todos os problemas do mundo. Não vá achando que as coisas são tão simples assim. Na verdade mesmo, quando você encontrar um paciente que realmente está com um problema profundo, não é só um problema de questão de não se encaixar na sociedade, não é nada disso. Na hora que você encontrar um paciente desses que está tentando descobrir quem é ele mesmo, qual é o papel dele nessa vida, você vai perceber que não existe método. O único método que existe para isso é o método dialético. Então, basicamente, o psicólogo, nesse momento, se transforma num filósofo. O psicoterapeuta que ele vai perceber que ele está lidando com o paciente disso, ele deixa de ser um psicoterapeuta, simplesmente ele se torna um filósofo. Que ele vai ajudar, por meio de um processo dialético, esse paciente a responder essas próprias questões. Tá certo? Então, assim, a resposta mais profunda para essa pergunta é essa. Tá? Cada indivíduo é único e não tem livro que vai te salvar disso. Você precisa ouvir o que o teu paciente está te dizendo. Mesmo. E funciona mais ou menos como uma arte, de fato. E você vai ter que se colocar numa posição em que você e o seu paciente são iguais. Eu não sei o que está acontecendo, você também não sabe o que está acontecendo, mas a gente vai descobrir junto. Tá? Essa é a postura fundamental do psicoterapeuta. Agora, em uma questão prática, em que pode incomodar bitolados em certas abordagens, cientistas defensores aí que defendem, puxam o saco para sua própria sardinha, né? Tentam vender o próprio peixe, que é o seguinte: quando a gente pega aquela frase de novo, né? Vamos retomar a frase do Jung, conheça todas as teorias, né? Eu sempre confundo porque
Ah, Aprenda, domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, não sei o que e tal, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Bom, não se esqueçam que ele disse, domine todas as técnicas. As pessoas esquecem disso também, cara. As pessoas mutilaram completamente essa frase só porque ela é bonita. As pessoas, elas estão, sabe assim, eu vou estudar psicanálise, eu vou só estudar psicanálise, eu sou psicanalista e ainda escolhe uma escola. Eu sou psicanalista freudiano. Eu sou psicanalista winnicottiano. Tá entendendo? Eu trabalho com TCC. Tá certo? Aí os caras que mais se salvam nisso, por incrível que pareça, são os caras das psicologias baseadas em evidências, que eles aprendem todos. Eles precisam aprender DBT, né, Dialectical Behavioral Therapy, ele tem que aprender análise comportamental, ele tem que aprender ativação comportamental, tem que aprender terapia de aceitação e compromisso, e eles têm essa perspectiva de que cada terapia, cada tratamento desses vai funcionar para um caso diferente, para um sintoma diferente, para um processo diferente, que é como eles chamam isso. Tá? Então você vê, os psicanalistas, eu acho que esse psicanalista que ele se prende numa escola, ele já está atrasado, inclusive com relação ao pessoal da psicologia baseada em evidências que já entendeu isso, tá certo? Então, assim, só que isso não é suficiente, tá? Porque o cara da psicologia baseada em evidências não reconhece a contribuição da psicanálise, cara. Então, quando o Jung diz domine todas as técnicas, ele está falando sério. Ele está falando sério mesmo. É literal. Domine todas as técnicas, cara. Entendeu? Se você não é capaz de dominar todas as técnicas, beleza, porque ninguém é. Mas ele está dizendo que o ideal é que você domine, entendeu? Então, se você não domina e você está diante de um paciente que você não consegue resolver o problema, talvez seja porque você não tem as ferramentas necessárias para aquilo. Talvez seja um tipo, a psique desse paciente, ela seja melhor atendida por um outro tipo de terapia que você desconhece. Então, encaminhe esse paciente. Entendeu? Encaminha esse paciente, manda para um psicanalista, manda para um analista junguiano, manda para um cara de TCC, e daí, cara? E daí? Entendeu? E eu vou dizer mais. Essas psicologias novas, de terceira onda, comportamental e tudo mais, o Jung já falava disso, cara. Jung já falava, tem pessoas que simplesmente têm umas crenças meio bagunçadas ali, que se você mudar a perspectiva delas diante da realidade, elas vão melhorar. Ou seja, ele descreveu a teoria da cognitiva comportamental em um parágrafo. Entendeu? Ele descreveu a terapia de aceitação e compromisso em um parágrafo. Quer dizer, a terapia de aceitação e compromisso, para mim, é uma versão desidratada da psicologia junguiana, cara. Entendeu? Porque envolve muito questões de simbolismo, de metáforas, de relações simbólicas entre palavras, entendeu? Entre ideias, entre crenças e tudo mais. Então, assim, qualquer pessoa que lê esse livro e lê de mente aberta, ela vai ver, cara, se a gente tivesse levado o Jung a sério, a psicoterapia talvez estaria avançada aí em pelo menos uns 50 anos, cara. E isso é o que eu acredito, tá? Isso que eu acredito. muito bom. Vitor Nakamura, uma alegria tê-lo aqui, né? Aconteceu ali, eu vou pensar, mas acho que eu vou botar na sequência, só vou ter que ficar repetido ali, mas eu vou baixar ela do ladinho da outra e ficou salva lá. Uhum. Eu te mando depois ali para ti, se quiser aproveitar no teu Telegram. Tem Telegram? Beleza. Tem Telegram. Te mando lá para te, de repente, querer fazer alguma edição, algo do tipo. Eu só tenho a agradecer, Sim. Vitor, pela tua disposição, pela a seriedade, a lucidez, a generosidade, né? Com que tu se debruçou sobre esse tema, nesse anseio da busca pela verdade, né? Eu gosto muito da definição do São Tomás ali, né? De Aquino sobre a verdade, o qui est veritas, né? Que é a Sim. adequação da inteligência à coisa, né? Ou a Uhum. realidade que se diz, né? E que a realidade não se dobra diante da nossa vontade. Podemos negar a realidade, pode até ser um jargão, né? Mas não negarmos as consequências de negar a realidade, como a gente aprende, né? Exato. Então, a É, realidade está posta. E eu te agradeço por trazer mais uma centelha, né? De lucidez e claridade através dessa abordagem que foi negligenciada. Eu não sei se tu pode fazer um up, só para finalizar, porque a Fabrícia fez outro comentário aqui, ó, outra advertência que eu penso também é não separar o corpo da alma, a dimensão espiritual do paciente é muito importante. é, assim, houve uma negligência muito grande dessa questão espiritual, né? E isso é culpa de muita gente, tá? Assim, inicialmente eu falei, vou culpar o Freud por causa disso, mas o Freud, na verdade, assim, a forma como ele abordou as coisas, até que facilitou, na verdade, essa reintegração do espírito, porque o espírito, essa questão de alma, já estava morta já ali no século XX, né? E no século XIX. Então,
o Freud acabou até abrindo um espaço, né? Quem realmente, assim, chutou o balde nessa questão foi o pessoal comportamentalista, né? Os behavioristas e tudo mais. É, então, assim, o Jung é um cara que ele retoma isso, claro. A gente também tem o Viktor Frankl, que faz um trabalho excelente com relação a isso, certo? Inclusive, ele leva em consideração 3 aspectos do ser humano, né? O somático, o psicológico e o noológico, que é justamente essa parte espiritual, entendeu? Então, sim, é muito importante mesmo levar em consideração isso. E, sinceramente, se você desconsiderar o espírito, a psicoterapia vai ser podre, a não ser que você esteja tratando de um problema realmente muito de adequação social, sabe? Um problema assim sem querer desmerecer o sofrimento do paciente que está nisso, porque certamente é muito sofrido você não fazer parte de nada, mas é um problema de, como posso dizer, complexidade mais baixa, certo? E Hugo, para finalizar. É isso que eu te perguntar, tu tinha uma novidade aí para trazer, né? Isso. Algumas pessoas, né, assim, eu tenho postado ao longo do tempo sobre os meus estudos de Jung, certo? E assim, eu sou católico, então eu sei que os católicos eles não necessariamente gostam muito do Jung e tem uma razão para isso, certo? Realmente o Jung ele erra em pontos fundamentais. Faltou ao Jung ele aceitar a fé católica, de fato. Mas tem muito a se aproveitar no Jung, certo? E eu tenho tentado mostrar isso para as pessoas ao longo ali no meu Instagram, né, ao longo do tempo, postando trechos de livro e tudo mais. E várias pessoas se mostraram interessadas em, assim, se aprofundar nesse assunto, sabe? Então você, por exemplo, eu vou pegar para ler o livro, né? Vou pegar a prática da psicoterapia. O nosso supervisor, o Arthur, ele também ficou empolgado para pegar o Jung para estudar. Teve uma outra amiga minha que trabalha com arte terapia, sensacional ela também comentou que ela teve ali estudou, fez uma pós-graduação em Jung, mas a mulher não deu livro nenhum para eles lerem ali na pós-graduação, né? Leu um livro só, que foi O Homem e Seus Símbolos, que na verdade é um livro que os jungianos nem consideram muito, sabe? Então ela sentiu uma lacuna ali no estudo de Jung, e todas essas pessoas são católicas, né? E aí me deram uma ideia de fazer um clube do livro, cara, um clube de leitura, para a gente estudar mais a fundo as obras do Jung. Então eu decidi fazer isso, tá certo? Então, assim, muito em breve eu vou colocar, hoje ainda, eu vou colocar ali no meu Instagram, eu vou colocar um linkzinho lá na minha bio, para as pessoas entrarem no grupo de WhatsApp, que eu vou passar mais informações lá de como vai funcionar tudo isso, certo? Mas, assim, eu acho que é uma oportunidade interessante. Por quê, cara? Porque você mencionou São Tomás, eu quero mencionar ele aqui de novo por causa do seguinte. Leão XIII, ele escreveu uma encíclica, acho que é Rerum Novarum, se eu não me engano, a encíclica que ele falou isso. Não, mentira, é Aeterni Patris, se eu não me engano. É uma encíclica que ele pede que os filósofos, a Igreja Católica, retome o espírito tomista, certo? E algumas pessoas interpretaram isso de retomar o espírito tomista como estudar São Tomás de forma dogmática. E eu entendo que está errado. É uma interpretação errada do que ele disse. Porque o que São Tomás fez de fato? São Tomás ele meteu a cara nos pagãos e trouxe aquilo que há de bom e construiu em cima disso um sistema filosófico que é até hoje o fundamento filosófico, metafísico, etc., da Igreja Católica, que é a filosofia de São Tomás, certo? A filosofia tomista. Então, eu tento trabalhar nesse espírito, certo? Claro, assim, eu tô arrogando para mim uma competência muito grande, né? A competência que São Tomás teve de meter a cara nos pagões realmente assim, não é uma coisa de se desprezar, entendeu? Mas eu tento, na maior da minha capacidade, fazer o que São Tomás fez nesse sentido. Então, assim, quando eu estudo Jung, eu não estudo ele de forma inocente. Eu estudo ele sabendo que existem problemas ali, apesar que eu tento não julgar esses problemas de uma forma imediata, porque julgar problemas, você estudar alguma coisa procurando problema naquilo, já vai atrapalhar o teu entendimento do assunto, entendeu? Então, assim, por que eu acho interessante, especialmente as pessoas que são católicas, participem desse grupo comigo? Porque eu vou ler com vocês, certo, as obras de Jung, tomando esse cuidado. Se você tem interesse, curiosidade sobre Jung, entendeu? Mas tem um pouco de medo dessa linguagem mística que ele tem, você tem medo de isso afetar a sua fé,
estudando comigo vai ser melhor, entendeu? Lendo junto comigo vai ser melhor, porque eu vou falar a verdade, eu tive esse problema, tá? Eu tive esse problema, eu dei uns tropeços ali, olha, foi bizarro, tá? Mas graças a Deus, graças ao movimento da transfiguração que eu faço parte, eu me segurei, entendeu? E eu quero ajudar as pessoas a não caírem nesse buraco, entendeu? Eu quero que as pessoas elas consigam aproveitar o que é de bom no Jung, cara. Porque tem tanta coisa boa, Hugo. Tem tanta coisa boa, cara. Ia ajudar a gente a encaixar tantas ideias sobre psicoterapia, entendeu? A gente tá numa briga tão ferrenha entre psicoterapia bosta, né, que é oferecida aí, defendida por certas entidades aí, entendeu? E a gente, nós católicos, estamos querendo resgatar uma psicoterapia que ajude o paciente a se aproximar de Deus, cara. Sabe? A gente quer isso. A gente quer que o paciente chegue no nosso consultório e ele seja num ponto funcionando tão bem que a gente possa jogar ele para a igreja, cara. Tá entendendo? E eu acho que o Jung tem coisa para aproveitar disso, sabe? Então, assim, quem quiser participar comigo dessa empreitada, eu vou abrir lá o grupo no WhatsApp, tá? Eu vou colocar o link lá na minha bio. E entre lá no grupo, a gente conversa depois, eu mando ali mais informações, tá certo? Vai ser bom, vai ser bom. Eu acredito que vai ser um trabalho legal. Muito bom. Ah, tu vê, né? A fala de São Tomás é que ele conseguiu conciliar filosofia e teologia, né? Fé e razão, que é sempre a conversinha que tem lá no meio desses filósofos aí de federal, fé e razão andam junto. Nananana. Ô senhor abobado, olha só, dá licença, né? Vai lá ver lá o que o homem falou, aí tu vai entender, né? Exato. Ó, a Fabrícia comentou que ela vai estar no grupo. Aí sim, Fabrícia, nossa, vai ser uma honra ter a Fabrícia, uma honra gigantesca. A Fabrícia ela não entende o quanto que ela me inspira enquanto terapeuta, enquanto uma terapeuta que segue Jung também, sabe? Vai ser um prazer te ter lá, uma honra também, viu, Fabrícia? Maravilha. E tu tem razão, São Tomás ele vai para muito além da própria filosofia dele. Vai em direção ao espírito dele, a como ele fazia as coisas, ao método dele, entendeu? E é isso que eu tenho a arrogante pretensão de replicar. Se Deus quiser, eu vou ter sucesso. Tá escrevendo no Substack, Vitor? Cara, sabe que eu parei? Eu tenho uma certa dificuldade em tirar coisas da minha cabeça, cara. Mas eu pretendo sim escrever, tá? E eu quero falar bastante de Jung, principalmente. Muitas ideias que eu tenho de Jung eu quero colocar lá. E também quero colocar umas viagens bem viajadas, assim, da maionese na minha cabeça, tá? Porque, assim, eu sou um cara engraçado. Porque numa hora eu tô lendo Santo Agostinho, depois eu tô lendo Jung, e aí começa a aparecer umas ideias meio malucas na minha cabeça. Mas eu não consigo deixar de acreditar que elas têm algum significado, algum sentido, tá certo? Então, de uma certa forma, é até bom que eu escreva, porque se chegar alguém que entende mais do que eu e me descascar lá, vai ser bom pro meu próprio crescimento, tá certo? Então, eu vou voltar a deixar ali as minhas ideias assim. Muito bom, então. Vitor Nakamura está também fazendo psicologia, né? Eu estou no último ano da graduação de psicologia, né? Eu quero pegar o CRPzinho ali só para, né? O Vitor, que é terapeuta, eu conheci ele na formação do professor Arthur Schumann. Passaram aqui vários amigos e colegas da formação. Eu nem vou falar da Fabrícia, né? Alô. A Aline acabou de também, o Vini passou por aqui. Não me lembro mais quem passou, o Bergamini. Bergamini passou. E aí tem o pessoal que nos acompanha, né, nas nossas redes, aqui acompanha o Fundo do Alfinete, são os costureiros e costureiras da alma, que é a expressão que eu te, né? Eu agradeço. Não deixe de seguir o Vitor, ele está lá sempre postando agora com bastante recorrência, ele tem muito material bom lá. Os stories dele também são muito bons. Tava ali guardado, por influência da Fabrícia, esse material, nem sabe. Até comentei Uhum. com ela. E tem o outro ali também, né? Daí eu vi um dia ele falando assim, então acho que é hora, vou começar por aqui. Eu acertei. Eu acertei, cara, por conta dele, do Vitor. Quando eu peguei isso aqui, eu assim, ainda falei as minhas angústias para ele em relação ao do que me incomodava, né? Uhum. E ontem eu tive uma microaula com ele ali de bastidor. Eu queria encerrar com essa questão, eu queria que tu falasse um pouco, pode ser? Pode, manda ver. Porque eu disse assim, até a Fabrícia está aqui, ela é testemunha. Vou botar ela no rolo aqui. Eu disse, Fabrícia, eu queria fazer uma especialização em psicologia analítica, em Jung e tal. Ela assim, tem o pessoal do IGEP, ela assim. Assim, eu não sei quem faz lá, não estou falando mal de ninguém, mas Uhum. assim, tá, eu já olhei lá para aquelas figuras assim, eu acho que vou me incomodar aqui dentro, cara, se eu entrar. Mas lá no Freedom, ela assim, também tem o pessoal do Instituto Freedom, né? Aí eu fui lá também, comecei a ver tem um discurso ali muito politizado ali dentro também. Eu queria te perguntar, por que todo mundo se apropria de alguém
com alguma coisa e chama para si? Por que há tanto gente dessa parte? Eu falei, né? Por um lado, o pessoal gosta de Jung porque tem essa parte, o tarô, os símbolos, aquele fascínio, aquela loucura, sabe, os astros, ele trata isso tudo de forma muito centrada, né? Pezinho no chão. São coisas que fazem parte da trajetória humana e que ressoam, não tem nada de um poder da alquimia, aquela coisa as forças sutis da natureza. Até tem, mas o foco não é esse, é se conhecer, né? Uhum. Aí tu vai lá para o aspecto mais ideológico, tá lá o pessoal do cabelo azul e tudo mais, né? Todo mundo diz que, o Jung, esse dia eu vi uma psicóloga falando, até acho que mandei para ti, mandei para umas 2, 3 pessoas. A pessoa que é psicólogo, se ela não for de esquerda, ela não entendeu o que é a psicologia. Então, quando beira a isso, o Vitor, não sei se tu podia fazer uma consideração. Fácil, cara. E assim, inclusive, eu achei engraçado que você comentou, porque no meu primeiro ano, no primeiro e segundo ano da minha graduação em psicologia, a professora disse: se você é de direita, se você é conservador, se você é católico, você não pode ser psicólogo. Porque você não entende as estruturas de poder, aquela baboseira que a gente conhece, né? Uma pessoa dessa, ela merece ser mandada pra casa do. Né? Mas o que acontece é o seguinte: sabe que essa pergunta ela se conecta muito com o que você falou sobre a, a crise religiosa, a crise de religiosidade, de espiritualidade? Porque eles confundem, eles acham que o Jung, a psicologia analítica, não sei se é uma religião, se tem um poder místico por trás dela, sabe? Tá. Desculpa aí. É que tu me indicou uns livros, umas obras, né? Eu encomendei a doutora Anice porque eu acho que consegue me dar um panorama melhor. Aí Uhum. depois eu vou para outras obras, né? Aí eu fui olhar lá um comentário de um cara que escreveu aquela obra que tu indicou, que é Cartas, Morte e Vida. Eu não sei, é uma autobiografia dele, eu acho. Que é eu? Memórias. Não, do Jung. Memórias, sonhos e reflexões, eu acho. Isso, eu acho que é pela edição Nova Fronteira, eu acho que é a versão que eu vi. Aí o cara que faz o comentário lá atrás, ele coloca isso. Eu posso até afirmar que a psicologia analítica é uma nova religião, ele fala isso. Aí, ó, aí, ó. Ele Eu, nem, fala eu, não, isso, cara. eu não tava nem ciente, cara, desse comentário. Mas é de fato, entendeu? E eu acho que essas pessoas, elas caíram nisso. Elas viram no Jung ali um misticismo por causa da linguagem dele e acharam que encontraram a religião e não encontraram nada, velho. Eles foram pelo caminho errado. Eles estão entendendo tudo errado. Entendeu? Se eles perceberem, olha, se eles lessem esse livro aí, eu acho que nenhum deles deve ter lido esse livro aí da prática da psicoterapia. Porque na prática da psicoterapia fala assim, cara, em mais de um livro aí fala isso, tá? Olha, essa psicologia que eu estou descrevendo aqui é a minha psicologia. Eu não estou dizendo que isso aqui se aplica a todo mundo, não. Entendeu? E esses caras iam fazer o quê? Eles iam ficar malucos. Na hora que o Jung fala assim, olha, para certas pessoas você tem que usar a psicologia do Adler. Você tem que usar a psicologia do Freud. Entendeu? As pessoas iam ficar malucas. O próprio Jung está dizendo, olha, eu não tô me pretendendo. O próprio Jung disse, não existe psicologia universal. Por que a dele seria? Sabe, eu não sei. Eu acho que a gente está aqui. Isso aí é uma representação muito clara do que o Olavo chamaria de paradoxo cognitivo, sabe? As pessoas elas não conseguem entender o que está diante dos olhos dele, que o cara está dizendo de forma literal, cara, de forma clara e literal. Ó, eu posso ler aqui, achei da edição Nova Fronteira, é o tal do Sérgio Brito que faz comentário aqui. Ah, Acho que estou pronto para recomeçar a leitura de Memórias, o livro básico, o resumo de tudo que foi a vida de pesquisa, a solidão do se introverter desse grande mestre. Eu não sonhava mais, voltei. Isso aí que é louco, cara. Eu comecei a ler isso aí, eu voltei a sonhar, tu acredita? é meu? Eu, assim, eu associei, não sei porquê. Eu comecei a ler a obra, eu assim, tá tendo uns sonhos, fazia tempo que tu não sonhava, cara. Será que a tua mente está se conectando nessa alguma articulação neural aí, será? Aí ele continua aqui, Vitor. Eu não sonhava mais, voltei a sonhar e reconheço nos meus sonhos a fotografia clara dos meus desejos. E por que não dizer dos meus medos também? Aos 82 anos, esse cara está com 82 anos. Eu não lembro quem é o Sérgio Brito, jornalista. Deparei com uma filosofia capaz de me fazer entender quem somos, por que somos e o que podemos fazer de melhor até atingir a felicidade que Jung conseguiu no fim da sua vida. Aí é onde ele entra. Jung virou para mim uma religião nova. Olha só Aí o como cara foi tá com um longe. negócio desse, né? E diz, bom,
tá aí, já que está tudo tão diluído, É, vou encontrar alguma coisa. E aí começa a construir, né? Eu que tenho exato. uma predisposição natural, segundo o mapa natal, a buscar essas coisas ocultas, Aham. místicas. Não é que não é, esse desejo está no coração das pessoas. Né? Exato. Tem um poeta que diz assim, né, o Vitor? E Deus pôs a eternidade no coração do homem, o anseio pelas coisas que são eternas. É, eu acho que foi Bento XVI que disse que o ser humano ele tem uma virtude da religião. Ele necessariamente precisa, sente necessidade de buscar essa ligação com algo transcendental, com algo maior que ele. E tu acha que é possível falar então que, da mesma forma como Platão, Aristóteles buscavam a verdade e não havia revelação do Cristo e encontraram, apontando para o Logos, o que é a verdade, né? Em uma certa medida, Jung não reconhecendo e colocando tudo meio que no mesmo patamar em uma certa medida, está apontando para isso também? Eu quero acreditar que sim, tá? É. Assim, eu acho que o Jung ele é um cara tão. Você lê a obra dele, ele é tão honesto, cara, tão sincero, entendeu? Ele tem uma abertura tão grande, ele sempre está sempre dizendo que, cara, ele é sempre muito claro quando ele não entende uma coisa, quando ele entende uma coisa, ele sempre. Quando ele tá dando uma explicação que ele sabe que é esquisita, quando ele. Sabe? Lê a obra dele que você vai ver, ele é um cara que ele tem uma preocupação muito grande de ser transparente. Ele não quer ser deificado como Freud foi, entendeu? Inclusive o professor Olavo, ele dá até uma zoada no Jung, né? Que lá para as últimas cartas ali do Memórias e Reflexões, Jung chega no momento e diz assim: olha só, sei que eu não estou entendendo nada que está acontecendo, entendeu? Então você vê, quer dizer, eu não acho que ele ter dito isso é algo que vai em detrimento ao Jung. Eu acho que isso vai a favor do Jung. Quer dizer, São Tomás não disse exatamente a mesma coisa? Quando ele foi morrer, ele não falou que ele teve uma revelação, ele falou: pode tacar tudo fogo em tudo que eu fiz, que isso aí não significa nada. São Tomás também disse isso, né? Só que a gente não usou São Tomás, né? A gente fala: caramba, São Tomás, incrível, né? Mas por que o Jung tem que ter um tratamento diferente, entendeu? Agora, por favor, entendam que eu não estou comparando Jung com São Tomás. Não, o São Tomás é santo, Jung não é santo. Não estou canonizando Jung, tá? Pelo amor de Deus. Mas é que eu vejo tanta sinceridade dele, eu vejo tantos acertos, tanta abertura a opiniões diferentes, a teorias diferentes, que eu quero realmente acreditar que o Jung ele bateu na portinha da verdade, mas por conta, talvez, do próprio temperamento dele, mas principalmente por causa da época dele, né, do pensamento predominante da época dele, ele foi impedido de encontrar essa verdade, entendeu? Mas eu acredito que a busca dele foi sincera do começo ao fim. Tá? Se Deus quiser, eu encontro São Tomás no céu. Ou São Tomás não, Jung no céu, né? Quem sabe foi salvo, né? Pra gente trocar umas ideias lá. Mas eu realmente, assim, sem romantizar muito, eu realmente acho que é um caminho, tá? E, inclusive, eu acho que é um caminho, assim, que pode ajudar as pessoas a se abrirem para uma dimensão transcendental e simbólica da vida. Né? Quando Jung fala sobre sincronicidade, ele está falando que a sincronicidade é uma ferramenta para você fazer as pessoas se abrirem para uma vida simbólica. E se abrindo para uma vida simbólica, elas podem se abrir para Cristo, entendeu? Tem uma imagem muito interessante que é o nosso fundador lá no Movimento da Transfiguração estava explicando para a gente como é que funciona quando você vai pregar a palavra. Tem alguns lugares que você precisa abrir caminho como se fosse uma mata fechada, entendeu? E tem outros lugares, em outros momentos, que você já tem um caminho ali, que você consegue ali plantar uma semente mais diretamente e tudo mais, entendeu? Eu acredito que o nosso trabalho enquanto psicoterapeutas é abrir essa mata fechada. Nós somos os primeiros a chegar ali, entendeu? Eu acredito que esse é o nosso papel, assim, enquanto cristãos que precisamos espalhar a boa nova e pregar o evangelho e buscar converter almas, eu acredito que o papel do psicoterapeuta é esse. Abrir essa mata fechada para que depois a mensagem de Cristo possa chegar lá, entendeu? Mas a gente faz isso comendo pelos cantinhos, de forma bem devagarzinho, assim. Ninguém vai perceber que a gente está abrindo a porta da revelação para eles, entendeu? Mas eu acredito que o Jung ele dá ferramentas muito, muito fortes para a gente fazer isso. Muito bem. Eu continuaria mais até amanhã de manhã, se deixasse eu. Eu também, cara. Eu gosto tanto de falar de Jung. Por isso que eu falo, quem me acusou de abrir o fã-clube do Jung estava quase certo, tá? E vou abrir mesmo, como eu já anunciei aqui, eu vou abrir o clube de leitura do Jung. Vai ser o fã-clube do Jung.
As matas fechadas e as portas das moradas da psique. É isso aí, Fabrício. Nossa, é isso mesmo, hein, Fabrício? Eu vou até Puxa compor vida. uma música aí. Boa. Nós somos os corretores de imóveis do castelo interior, né? É isso. Então, assim, a hora que tu lançar lá o teu link do grupo, eu vou fazer uma postagem ali durante a semana que tu abriu, né, e divulgando ali, vou montar uma arte ali, posso te marcar ali se tu quiser, mas eu vou fazer isso de forma espontânea, vou botar assim, né? Eu costumo Uhum, divulgar o que o convidado tem a oferecer, né? Ali acho bastante pertinente, porque é um trabalho assim, eu não estou não tô me gambelando, me gabando, como diz o outro, né? Mas a gente busca fazer isso. Eu comecei o Fundo Alfinete de uma forma, querendo empilhar conhecimento para me autorreferenciar. Depois me ferrei, porque assim, ó, eu fui atravessado por cada conteúdo que ele começou aqui no início, o Vitor, né? Sobre a questão da arrogância, né? Eu sei que eu tenho uma tendência muito forte, né, ao individualismo exacerbado, aquela coisa de autossuficiência, né? Então, quando o fluxo do alfinete surge, ele me atravessa dessa medida, onde eu tenho que baixar, olhar para o convidado e dizer, cara, olha só, olho no olho aqui, cara, na mesma altura, não é nem assim, nem assim de cima. uhum, É aqui, ó. Entende? Eu assim, pois é, aí cada conteúdo vai atravessando e vai mexendo, porque isso tem que me transpassar para fazer sentido, aham. né? Então, a Nanda está aqui, ó. A Nanda, nós estamos conversando já há bastante tempo. Um abraço, Nanda. A Nanda também vai trazer um tema que, ó, eu não conhecia, já ouvi falar, mas nunca me aprofundei. Ela vai trazer o tal do personalismo, não sei se já ouviu falar. Oh, já, já! Ah, ai, eu esqueci que era exatamente isso. Era um tomismo. Era um tomismo diferente, né? Enfim, eu esqueci. Mas eu Ela achei um tá, negócio muito legal. É, eu lembro que eu gostei muito desse assunto, mas é que eu não lembro mesmo. Eu vou assistir essa aula, tá? Eu tenho um interesse é, muito grande sobre isso. a Nanda vai estar aí conosco, né, Nanda? Então, assim, Vitor, a todos que estiveram conosco, né, nessa transição, que tem uma primeira parte da live, essa aqui deu outra live, vai ficar salva também. Eu agradeço a cada um que esteve conosco. Não deixe de compartilhar, de acompanhar o trabalho do Vitor. Ele está abrindo, então, o Clube do Livro das Obras de Jung. Vai botar o link na bio dele lá no Instagram. O link do Instagram, o endereço do Instagram dele é vitornakamura.o. Vitor, né? Vitor Nakamura, Nakamura.o. Vitor Nakamura. Eu agradeço a disposição dele. No domingo à noite, já estamos aí quase 11 horas, ele está aqui, né? Cedendo seu tempo, a seriedade, a generosidade, a lucidez, né? A clareza com que ele trabalha essa temática. Então, Vitor, muito obrigado a todos que nos acompanhem. Não deixe de acompanhar o trabalho do Vitor, né? Uma ótima semana e fique com Deus. Valeu, obrigado. Valeu, Hugo. Tá bom, Vitor? Obrigadão, meu Valeu, irmão. tamo junto. Eu agradeço. Porta é sempre aberta, meu irmão. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, Tá? de verdade. É sempre uma Valeu. honra. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Fabrícia, vai vir. Valeu. Falou.